Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Silmar Oliveira, esse é mais um vídeo do canal Eu Acredito no Amor Oficial. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se já esteve conosco antes, muito bem-vindos de volta. Se você está aqui e não é inscrito no canal, já te peço que se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Ele é importante porque ele informa para o YouTube que tem relevância o conteúdo dessa mensagem e também o principal, se fizer sentido para você, eu peço que você espalhe essa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você desejar. E aí, preparados para o assunto de hoje? Bom, o que a maioria de vocês talvez não saibam é que desde 2008, eu e meu esposo, nós estamos conectados a um ministério local, um ministério que tem um trabalho lindíssimo com pessoas. E por conta de estarmos conectados a esse ministério, nós já tivemos aí nesses 14 anos, né, uma vasta experiência de conversar com centenas de pessoas. Curiosamente, a maioria dessas pessoas nos relatam de forma um pouquinho diferente, mas a mesma coisa, dizendo que eles se sentem presos, se sentem amarrados, acham que a vida não vai para frente, que tem áreas da vida que patinam, tem situações do tipo, né, casais que se amam, que se gostam, mas que não conseguem se respeitar, que não conseguem ter um bom relacionamento, não conseguem manter a harmonia familiar. Vários outros casos também de problemas, né, com os dos pais com a educação dos seus filhos. Claro que a gente ali primeiro ouve, né, a pessoa, mas é comum que a gente comece a perguntar sobre algumas coisas, aprofundar um pouquinho na história de cada um. A gente pede até para falar às vezes até mesmo da infância e, para nossa surpresa, a maior parte dessas pessoas esbarraram numa questão que nem todos gostam de falar, mas é uma questão muito importante, nós vamos entender um pouquinho sobre ela hoje, que é a questão do perdão. Sim, a falta de perdão, né, tanto de perdoar a outras pessoas, alguém que de repente te ofendeu, te machucou, te magoou, pode ter feito de repente coisas horríveis com você, como também quando a gente acaba cometendo algum erro e não consegue se perdoar. E aí passa a viver uma vida de culpa, o que já não é novidade para nós, né? Principalmente nos dias de hoje, depois de tanta literatura que nós temos acerca do perdão, é que ele realmente causa isso, né? A gente se sente amarrado, preso, parece que a gente não consegue avançar, existem questões nas nossas vidas, de áreas específicas que realmente parece que a gente não consegue romper. É como se realmente a gente sentisse que fosse puxado para trás. Mas para poder ilustrar um pouquinho acerca da seriedade do perdão, eu vou trazer para vocês uma teoria de uma das origens da palavra perdão, que dizem que lá na época da antiguidade, os assírios, quando eles pegavam os inimigos que tinham matado alguém do povo deles, eles faziam como uma forma de punição, eles amarravam o cadáver nas costas do homicida. E aquele cadáver, conforme ele ia ali apodrecendo, né, entrando em estado de putrefação, aqueles bichos, aquelas larvas que iam comendo o cadáver, também começava a comer o homicida vivo. E aí eles faziam ali uma espécie de julgamento, de tribunal. Se aquela pessoa fosse absolvida, ela teria o direito de desatar, de desamarrar aquele cadáver das suas costas e ficar livre daquela situação. Agora, erroneamente, uma das coisas que a gente pensa a respeito do perdão é: mas eu não vou perdoar. Imagina que eu vou tirar a culpa de cima daquela pessoa, foi ele que me ofendeu, foi ela que me fez mal. Ah, mas a culpa é dela, eu não tive culpa. A gente tem, a primeira coisa que nós pensamos é que a gente não vai desculpar, não vai tirar a culpa de cima daquela pessoa. Mas na verdade, quando nós tomamos essa decisão de perdoar, nós não perdoamos porque a pessoa merece. Na verdade, quando nós tomamos a decisão, a atitude de perdoar, a gente perdoa não porque o outro mereça,
mas porque nós precisamos e merecemos experimentar da mais pura e intensa paz. É isso. O perdão, ele libera essa paz, ele libera essa cura. Para pensar na questão lá dos assírios. Imagina aqueles que passavam pelo tribunal e eram condenados o resto da vida a carregar aquele cadáver sobre si. Eles morreriam às mínguas junto com aquele cadáver. Imagina que coisa horrorosa você sentir o seu corpo apodrecendo enquanto você ainda está ali vivo. Você sentir a tua carne sendo comida, dilacerada por algo morto, por algo, meu Deus, tão horroroso como aquela situação. E isso acaba acontecendo de uma forma espiritual sobre as nossas vidas, quando nós não liberamos perdão. É como se nós ainda ficamos amarrados, atrelados, intimamente ligados com o nosso opressor. E a gente carrega esse opressor para onde quer que nós vamos. Por isso que às vezes a gente tem essa sensação de peso, angústia, muitos sentimentos tóxicos. Às vezes a gente age de uma forma que não consegue nem explicar, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo, né, entre marido e mulher. Nós tivemos um caso em que a esposa era extremamente agressiva com o esposo. Ela amava quando estava longe, queria estar perto, fazia mil planos para quando eles estivessem juntos, mas era ele chegar em casa. Ela se levantava numa ira contra ele, sempre com muita ignorância, uma pessoa realmente rixosa. E depois de vários atendimentos, de muitas conversas, orações, enfim, ela foi abrindo ali o coração e ela chegou numa questão. Ela tinha uma raiva intensa do pai, pelos abusos emocionais, sexuais que ela sofria do pai. Então, na verdade, o que ela fazia era transferir toda aquela dor, toda aquela raiva, toda aquela mágoa que ela tinha daquele pai, ela transferia para o marido. Porém, no momento que subiu até a consciência dela aquela falta de perdão que ela tinha com o pai, e ela resolveu se acertar, ela resolveu, né, liberar ali aquele perdão, ela resolveu se entregar na verdade, né, aquelas dores, a deixar ir, a desatar, a dizer, olha, fulano, você está livre. Então, a partir daquele momento, gente, foi como se uma chave tivesse virado na vida daquela mulher, e aquele casal passou a ser um casal maravilhoso. Hoje, graças a Deus, eles vivem muito bem, estão muito bem e superaram essas dores. Uma outra questão que a gente tem que prestar atenção acerca do perdão. Perdão, de fato, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E essa decisão, ela precisa ser reafirmada dia após dia, momento após momento. Toda vez que você pensar naquela ofensa, que você pensar naquela dor e aquilo ainda te causar muito incômodo, muita mágoa, aquilo ainda te causar muito sofrimento, ainda significa que você precisa reafirmar esse perdão, até que ele seja dentro de você uma realidade, até que quando você pense nessa situação, ela te causa lembranças, mas ela já não vai mais causar a dor que você sentia antes. O importante, queridos, é entender que liberar perdão, ou perdão em si, ele tem o poder de fazer com que a nossa vida mude, que vire a chave. A gente conseguir se livrar de marcas, de mágoas, rancores, dores, às vezes situações e sentimentos tóxicos que acabam nos ferindo por inteiro por dentro e faz com que a gente também acaba ferindo as pessoas que a gente ama, que a gente convive. Então o perdão, ele é uma chave de acesso para uma nova vida, para um novo começo, para uma nova história, para que a gente tenha a oportunidade de criar um novo momento na nossa vida. Quem preza por ter uma vida de emoções saudáveis e uma vida espiritual também saudável, é muito necessário praticar o perdão. Eu não estou aqui dizendo de forma nenhuma que o perdão é uma coisa fácil, absolutamente praticável, tranquilo.
não é isso. Mas eu garanto para você que é possível, porque como é uma decisão, depende de nós. Tudo aquilo que nós decidirmos fazer e levantarmos e fazermos, pronto, tá feito. E aí depois é só seguir por essa questão de reafirmar, de repensar todos os dias. Não, eu decido perdoar, eu não vou ser mais abalado, eu não vou ser mais fustigado por essa situação. Eu decido deixar ir e vai verbalizando, vai jogando palavras, vai semeando com as tuas palavras essa liberação do perdão, até que você possa experimentar algo sobrenatural na sua vida. Mas talvez você me pergunte, né? Mas Mara, e se a pessoa que me faz mal, na qual eu preciso liberar perdão, na verdade é uma pessoa do meu convívio, que sempre tá me machucando, né? De repente é uma pessoa da minha família. O que eu faço? De repente a pessoa que você precisa perdoar é alguém da sua família, alguém com quem você precisa ter um convívio. O que você pode fazer é manter uma distância saudável. Você perdoa, deixa no passado, deixa pra lá, né? Se livra das marcas, das mágoas, das dores que aquela pessoa já te causou e mantém uma distância que a gente chama de distância saudável, que é você ficar com aquela pessoa, estar com ela só até quando tudo estiver bem. Se ela começar de repente, né, a agir de uma forma que comece a te machucar novamente, você simplesmente levanta, dá uma desculpa e sai, vai embora. Não precisa ficar ali para realmente voltar a ser agredido, para voltar a ser machucado ou ferido. Então eu queria te convidar a pensar nisso. As mágoas do passado, as dores do passado, às vezes dores, mágoas, marcas lá da mais tenra idade, né? De repente você está lembrando aí de coisas da sua infância, dores profundas que pessoas podem ter te causado lá na sua infância. Eu quero te alertar que essas dores, elas nunca morrem. Elas acabam machucando, ferindo, mandando inclusive nas nossas emoções e nas nossas atitudes até os dias de hoje. Por isso é tão importante a questão do perdão. É tão importante a questão da gente se livrar de tudo que pode nos causar dano, como as dores e as marcas do passado. Elas nos machucam com muita intensidade até os dias de hoje. Elas acabam também nos limitando a amar com toda a intensidade, de uma forma profunda e verdadeira, de uma forma genuína. Ela impede que a gente às vezes se entregue em um relacionamento. Então, essa mensagem é como um alerta para mim e para você, para que hoje, nesse momento, a gente possa decidir perdoar. Ainda que te pareça difícil, ainda que te pareça impossível, eu digo para você que dá, que é possível, através de uma decisão. Eu queria até te deixar uma frase de Mahatma Gandhi que diz assim, que o fraco, ele nunca pode perdoar, porque na verdade o perdão, ele é um atributo dos fortes. E para finalizar, de repente você pode estar pensando aí, Mara, para você que está aí desse lado, gravando esse vídeo, falando pra gente acerca do perdão, é tão fácil, né? Porque você não sabe o que eu passei, porque você não sabe as dores que me causaram, porque você não sabe as marcas que eu carrego na minha alma. Pois é, mas eu tenho algo para te dizer aqui. Eu já estive nas duas posições. Eu já feri com muita intensidade alguém que eu amo muito e eu tive que pedir perdão. Eu senti que eu precisava pedir esse perdão. Eu senti que eu precisava desse perdão. E esse perdão me libertou. Esse perdão me curou. Esse perdão, inclusive, me trouxe até aqui onde estou hoje. Como eu também já precisei perdoar pessoas que eu amo muito, mas que me feriram profundamente. Fizeram feridas tremendas na minha alma. Então, eu não estou te falando aqui de algo que eu acho, de algo que eu ouvi dizer. Eu não estou te falando aqui baseado apenas na experiência de 14 anos de atendimento, de 14 anos de conversas com pessoas, mas eu estou te falando aqui de algo que eu vivi pessoalmente e que eu venci.
E por ter vencido, muitas coisas têm acontecido na minha vida. Muitas coisas têm sido descortinadas diante de mim. E eu te convido, como sempre, eu te convido a que você possa pensar acerca do perdão, pensar acerca das pessoas que você precisa pedir ou liberar perdão. Se esse perdão for para você mesmo, também faça isso. Pense que quando você cometeu essa atitude, você tinha um nível de consciência. Hoje, o seu nível de consciência é outro. Talvez, se lá no passado você tivesse a consciência que você tem hoje, você não teria feito aquilo. Mas você fez e tá tudo bem, já foi, já passou. Agora o que vale é daqui para frente. Então, pense nisso, que você possa ficar muito, muito bem, que o conteúdo dessa mensagem possa fazer muito sentido para o teu coração, possa produzir um fruto lindo na tua vida, que você possa colher, inclusive, desses frutos e, quem sabe, compartilhar comigo sobre eles. Fique muito, muito bem e que a gente possa se ver no próximo vídeo. Até lá!